tarde, meu nome é Cida, como a Marícia já falou, já trabalhei nessa casa há quase 15 anos atrás, dei aula aqui, mas depois as nossas vidas vão seguindo caminhos diferentes, né? E a gente vai indo, mas aquilo que a gente gosta, a gente retorna, né? A casa que nos acolhe, sempre a gente está lá. Hoje nós vamos falar de um assunto. Quem aqui já viu falar de parábolas? Parábolas nada mais é do que quando uma criança, Freud, que estuda a educação, e vários outros educadores falam que todos nós devíamos, desde pequenininho, desde recém-nascido, já começar a contar a historinha dos nossos filhos. Porque aquelas historinhas que a gente vai contando é que segue a vida toda com a gente. Quem é que não lembra do Chapeuzinho Vermelho, né? O bicho papão, que a mãe contava, várias histórias, né? Que a mãe e o pai contavam, a avó. Então, ela grava-se dentro da nossa mente, nós carregamos aquela história e continuamos contando para os nossos filhos, e assim vai. Então, toda criança que ouve história desde pequenininho, ela tem um grande progresso na educação. É muito essencial isso. Existem vários hospitais, quem não conhece o Hospital São Paulo, o GRAAC, que cuida de crianças com câncer, tem uma porção de hospitais que tem os contadores de história. Então são voluntários que fazem curso para aprender a contar história. Para contar história tanto para criança como para adulto. Não é ler o livro, pegar o livro e ler. Não, é chegar e contar uma história. História da morte, história da vida, história da alegria. E conta para aquelas crianças justamente para elas entenderem o processo que elas estão passando naquela hora de dor e difícil. Nos asilos também tem os contadores de história. Dizem que nos asilos, a hora que as pessoas mais gostam, que os idosos mais gostam, é justamente às 3 horas da tarde, porque é a hora do contador de história, que ele vem uma vez por semana. Então ficam até apressando. Então Jesus também foi um grande contador de história. E a história que Jesus contava, a gente se dá o nome de parábolas. Então por quê? Porque naquele tempo era muito difícil, só existia duas classes distintas em Israel, que eram os saduceus e os fariseus. Um era materialista e o outro era espiritualista. Os saduceus, eles não acreditavam em Deus, nada, eles eram tão donos de si que eles achavam que não precisavam de Deus. Eles já eram o próprio Deus, eles já encarnavam o próprio Deus, então não fazia com que as pessoas acreditassem em Deus, mas acreditar que sim, ele era o Deus. Já os fariseus acreditavam em Deus, acreditavam na ressurreição, acreditavam na vida após a morte, então eles eram muito instruídos. Mas só que quando chega no fim da história, a gente vê que saduceus e fariseus foram os que condenaram Jesus à morte. E aí, como é que fica? Que história é essa? Então, Jesus quis o quê? Justamente para essas pessoas explicar. Olha, você entende tudo, mas não faz nada do que entende. Você conhece tudo, mas não faz nada do que se conhece. Então, ele vem contando através de história o exemplo que a gente tem que ter na vida. Né? Como que a gente deve se conduzir na vida. Mas se ele falasse muito cientificamente, muito tecnicamente, o que ia acontecer? Só aqueles que conheciam iam entender. Mas nós, os pobres, os humildes, que nem naquele tempo, né, não sabia ler nada, tinha que ouvir. Então ele contava a história para as pessoas. E essas histórias se chamavam de parábolas. Então, entre essas histórias que Jesus contou, a gente tem de 40 a 42 histórias. Se vocês quiserem ver muitas histórias, né? Mas quem se interessar, pode procurar na internet as parábolas que Jesus contava. Vocês vão ver cada história linda. E essas histórias vai passando de tempo em tempo, mas elas continuam as mesmas nos dias de hoje. Os mesmos exemplos para nós no dia de hoje. Não mudou nada. Só muda o quê? O tempo muda, as pessoas mudam, mas a fórmula, a essência daquelas parábolas continua a mesma coisa. Vamos citar um exemplo, a parábola da figueira seca. Quem já não ouviu falar aqui no Evangelho? A parábola do bom samaritano, né? E
tem várias e várias palavras. A parábola do fermento. E tem muitas histórias que a gente poderia para contar. Então, se nós fôssemos contar cada história aqui, eu ia ficar aqui quase um ano contando história. Então, o que a gente tem que aprender com essas histórias? Cada vez que a gente vem no Evangelho aqui, todas as quintas, né? Quinta, quarta, quinta, né? O que acontece? Quando a pessoa vai fazer o Evangelho, o orador que vem falar sobre o Evangelho, ele vem falar sobre uma parábola, né? Ele pode mencionar outro nome, mas lá no Evangelho, se vocês forem no Evangelho segundo o Espiritismo, sempre vai ter aquela historinha, né? Então hoje nós vamos falar de algumas que é muito importante para nós. Ele conta a parábola do bom samaritano. Ele conta que uma vez pegaram um homem, né? E bateram muito nesse homem e jogaram esse homem largado lá. E esse homem era um ladrão. Mas bateram muito e largaram ele jogado lá. Nisso passa um senhor da lei, que seríamos agora, podíamos dizer, um advogado, passa por aquele homem, passa largo, né? Tá nem aí, passou por ele. Nisso vem um pastor e um padre, em seguida também passa a distância dele, nem se preocupa. Nisso vem chegando um homem, né, a cavalo, um homem muito, sem ninguém conhecer, sem saber o que é. Esse homem chega e vê aquele homem caído no chão, pega aquele homem, carrega aquele homem, leva até o tipo, seria uma farmácia hoje, né? Farmácia para ele ser socorrido. Aí ele é socorrido e ele ainda chega e fala: olha, vou deixar um dinheiro aqui, porque se precisar, você tem dinheiro aí para acabar de cuidar dele, né? Desses 3 homens, qual que foi o que mais acreditou em Deus nesse instante? Que mais tem fé em Deus? Aquele que catou o homem do chão. Ele não se importou. Jesus quer dizer para nós, não importa qual seja a classe e a cor que for, é seu irmão. Não importa. Julga depois, mas acorde primeiro, não é? Então, aquele homem, o que aconteceu? Ele se melhorou, sarou, a história continua. E o que ele se sentiu? Ele se sentiu que aquela pessoa o acudiu, ele foi e faz a mesma coisa. E ele continua esse mesmo percurso de fazer a caridade às outras pessoas. Tem outra história que ele fala: a gente costuma fazer tudo lindo e maravilhoso para os outros. Quando chega na nossa vez, a gente não faz nada que deve fazer para a gente. Ele conta da gente se cuidar de si próprio. Uma pessoa, um grande pedreiro, mestre de obra, trabalhava assim excelentemente bem, trabalhava muito bem. E ele era muito querido nessa empresa que ele trabalhava como mestre de obra. Ele trabalhou durante 35 anos nessa empresa. Ele não aguentava mais, sabe? Trabalhava muito bom trabalhador e o patrão sempre gostou dele, sempre tratou bem. Ele chegou e pro patrão e falou: olha, eu já estou cansado de trabalhar, né? Já trabalhei muito, já doei tudo que eu tinha que doar para as pessoas, eu estou, né, acabado, trabalhei tanto para os outros, para mim mesmo eu não fiz nada. Aí o patrão dele chega e fala para ele assim: olha, então vamos fazer uma coisa? Você constrói só mais uma casa para mim? Ele falou: não, eu não aguento mais. Não, só mais uma, tá? Vou te pedir para você. Você é tão carinhoso, você é tão cuidadoso, você é tão detalhista. Eu quero que você constrói essa casa, mas que essa casa seja a casa mais bonita que você já construiu na sua vida. Aí ele virou e falou: caramba, né? O patrão pediu, ele falou: depois dessa casa, eu juro que eu te dou aposentadoria. Aí ele virou e falou: puxa vida, né? Justo agora que eu já queria me dar aposentadoria, me manda eu construir essa casa. Não era aquilo que eu queria. Aí, mas ele foi, né? Ele tinha que fazer a casa, porque senão ele não ia conseguir se aposentar. E o patrão foi e falou: olha, você compra todos os materiais que você precisa e constrói essa casa, seja como for. Aí ele, muito desanimado, cansado com as indiferenças, cansaço de trabalhar, construiu aquela casa de qualquer jeito. E era para ser a mais bonita, né? Ele construiu de qualquer jeito. Isso é uma história para a gente, para nós mesmos, no dia a dia. Construiu. Quando ele terminou a casa, ele todo feliz, né? Falou: agora estou sossegado, vou entregar a chave da casa para o meu patrão e ele que me esqueça o resto da vida, me dá minha aposentadoria e tudo bem. Quando ele chegou e entregou a chave para o
patrão falou para ele, quer dizer que agora você quer sua aposentadoria. Olha, por tudo que você trabalhou para mim, por tudo que você conseguiu aqui dentro dessa empresa, tenho certeza que você fez a casa mais linda que você podia imaginar, né? E essa chave é sua, a casa é sua. Não é assim que a gente faz? A gente dá tudo da nossa vida para a família, dá tudo que a gente tem no emprego, dá tudo, e a gente vai descuidando de nós mesmos, né? Nós vamos deixando nós de lado. Aí quando a gente fica doente, mas eu trabalhei tanto, mas eu me matei tanto, como que pode? Mas Jesus falou, amai ao próximo como a si mesmo. E quem é o mais próximo de mim mesmo? É eu mesmo. Se eu não me amar, eu vou ficar doente. Se eu não me amar, eu vou ficar triste. Se eu não me amar, eu vou ficar depressivo. Eu não vou querer fazer nada. Então o que acontece? Nós temos que cuidar de nós mesmos. Hoje, por exemplo, a gente pode dizer para vocês, vocês estão construindo a casa de vocês. Construindo uma casa que de alicerces. Porque a hora que você deixa, um sábado à tarde, né? Podíamos estar no cabeleireiro, passeando no shopping, no supermercado, né? Batendo papo com a vizinha, recebendo um parente, não é verdade? Mas não, largamos tudo e viemos sentar nessa cadeira aqui. Quantas pessoas por aí, aqui, já dissemos aqui no nosso pedaço, quantas pessoas por aí estão necessitadas de sentar nessa cadeira? Mas não, ele vai trabalhar, eu vou fazer uma hora extra, né? Não, vou lavar roupa hoje que é sábado, né? Não, vou fazer... Vai deixando você de lado, né? Você vai ficando de lado, você vai ficando de lado, você vai ficando de lado. Quando chega uma hora, a gente aprende o seguinte, se eu não cuidar de mim mesmo, se eu não cuidar da minha saúde hoje, se eu não cuidar da minha saúde espiritual hoje, com certeza, na velhice, eu vou ser obrigado a ter tempo para fazer tudo isso. Aí só que eu já vou estar doente, né? Se eu não cuidei da minha saúde, eu fiquei doente. Então nós temos com as parábolas de Jesus aprender que a renovação é nós. Quando nós viemos numa casa espírita, a gente vem, eu acho legal, a pessoa põe o nome lá da pessoa, olha, eu quero vibração para essa pessoa, tá certo, a pessoa não pode vir, tá? Mas o essencial é eu estar aqui, é eu ouvir a palestra. Então a pessoa chega e fala assim, eu vou na hora do passe, eu não aguento ficar sentado lá, ouvindo a Cida falar, ouvindo a Marícia falar, ouvir a Wanda falar, né? A gente não aguenta essas pessoas ficar falando 20 minutos, a gente fica cansado. Só que 50% do tratamento que você faz numa casa espírita, o evangelho é 50%. O outro 50% é o passe. Por quê? Porque se eu não aprender, eu não vou mudar. Não adianta eu sentar ali e chegar, me dar o passe, eu vou receber, claro que eu vou. Mas eu só vou mudar quando alguém me ensinar. Não é verdade? Se alguém me ensina, Jesus está o tempo todo ensinando. Então por que ele ensinava por parábolas? Por isso mesmo, para contar a história para nós, que nós temos que mudar, a gente tem que renovar. Quando a gente vem para uma casa espírita, a gente vem o quê? A gente vem pelo amor ou pela dor? O que vocês acham? 99,9%. Né? A maioria já procurou médicos, já procurou várias por centro espírita, é a última porta que se abre, né? A gente sempre fala isso. Então a gente já procurou. Isso não é só vocês, não. Isso aconteceu comigo, aconteceu com a Marícia, aconteceu com a Wanda. Todos nós chegamos numa casa espírita porque a gente estava no fundo do poço, né? Então nós viemos para cá. Vocês a mesma coisa. Então quando vocês ouvem o evangelho, hoje vocês já vão chegar em casa, deram um grande passo na sua vida espiritual. Com certeza. Um grande passo vocês deram hoje, porque vocês aprenderam o que é parábola, né? O que é que Jesus explicava? O que é as histórias que Jesus contava para nós? Então, quando nós sentamos numa cadeira aqui, nós estamos beneficiando a nós mesmos. Mas eu vou lá tomar passe pro meu filho. Tudo bem, você vai tomar passe pro seu filho. Tudo bem. Imagina se ele viesse junto. Como a coisa seria diferente, né? Bem melhor se ele viesse junto. Então, quem é que conhece aqui o colégio arquidiocesano, né? É um colégio super religioso que tem na Estação Santa Cruz, tem 4.500 alunos. Aí, nós tivemos uma palestra um dia sobre religião,
E eu nunca esqueci isso que o padre do colégio arquidiocesano contou. Ele falou assim, olha, eu tenho 4.500 alunos aqui. Aos domingos, eu resolvi fazer uma missa para as crianças, para os alunos. É o único dia que dá. Então, o que eu fiz? Resolvi fazer uma missa para todas as crianças. E para que as crianças trouxessem os seus pais. Mas eu não pedi para as crianças trazer os pais. Falei para eles que eles podiam vir na missa e seria muito agradável se os pais pudessem vir junto. Aí ele contou. Diz que na missa, assim, cabia 200, teve não sei quantas missas, né? Os bancos estavam lotados com as crianças sentadas. Todas vieram na missa, né? Mesmo porque valia nota, era o único jeito. Eles vieram e eles só viam os carros parando, deixando as crianças e os pais indo embora. A criança descendo e os pais indo embora. O único dia que eles tinham de rezar em família, de estar junto com Jesus em família, de aprender alguma coisa em família. Ele falou, Cida, não adianta. Por quê? Porque o exemplo vem de casa, o exemplo vem dos pais. Então o que os pais, em vez de chegar junto com os filhos, falar, não, eu vou junto participar dessa missa, desse culto, seja o que for, mas não, as crianças sempre vêm sozinhas. E não é só da igreja católica, não é só no evangélico. Aqui no centro, se você fazer uma escola dominical ou uma escola de evangelização infantil, as crianças vêm, raro é o pai que vem junto. Entendeu? Nós fazemos o caminho inverso. Porque nós é que tínhamos que trazer os nossos filhos. Nós é que tínhamos que acompanhar esses filhos para mostrar o caminho para eles. Mas não, nós deixamos para que os padres, para que as freiras, para que os educadores façam a nossa parte. Só que a parte espiritual, ela brota dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Não adianta a gente querer mudar. Eu levava canso de ouvir pessoas, imagina, Cida, eu levava meu filho na missa, ele fez primeira comunhão, ele foi isso, ele foi aquilo. Quantas vezes você foi com ele? Quantas vezes você acompanhou seu filho? Quantas vezes? E eu me lembro, quando a gente era pequeno, eu morava no interior, lá no sertão de Minas Gerais, 6 horas da manhã no domingo tinha que levantar, se trocar, se arrumar para a missa das 8. E minha avó ia na frente, os netos tudo atrás. Aqui, imagina, 17 filhos. Imagina o que é neto, né? Todos os netos atrás, os filhos atrás. E ela ia, batia na porta e acordava. Tá na hora da missa. Ninguém ia passear sem antes ter assistido a missa. Se ficou, não importa, né? Não importa, é que nós aprendemos desse jeito. E a mesma coisa é a casa espírita. Quando você participa, você tem que trazer. Se faz bem para você, a mãe come uma comida que faz bem para ela não vai dar para o filho? Claro que nós vamos dar. Então Jesus fala, né, da figueira, a parábola da figueira seca, que eles passam e uma figueira maravilhosa, eles, os apóstolos, estão andando e eles veem um calor, imagina, né? Um calor, nisso eles veem uma figueira mais assim florida, linda, maravilhosa. E eles tudo se aconchega e ficam debaixo daquela figueira. Aí Jesus falou assim, o que vocês acham dessa figueira, né? Só deu a sombra. Mas o que ela tinha que dar? Ela tinha que dar os frutos, para que eles pudessem comer naquela hora da fome, da sede, comer. Mas não, ela só era linda, maravilhosa, cheia de folhas, mas o fruto não tinha nenhum. É igual aquele pai que manda o filho fazer tudo lindo e maravilhoso e ele não faz. Então para que essa árvore está aí? Então vamos secar essa árvore, ela não serve para nada, né? A parábola da figueira seca, vocês vão aprender isso, não é? Bem-aventurados, as bem-aventuranças que Jesus pregou, desse um ensinamento para nós fora de série. Então a gente não precisa estar procurando onde aprender as coisas. A gente abre o Evangelho, abre a Bíblia, abre aquilo que você acha que te faz bem, que você pode aprender alguma coisa. E principalmente, gente, passar isso para frente. Sabe? Jesus deixou 12 apóstolos, mas a gente sabe que desses 12 apóstolos saiu milhões e milhões de apóstolos. E nós somos uma fatia pequenininha
desse ensinamento que Jesus deu, que Ele dá para que a gente prossiga com os ensinamentos dele. Infeliz daquele que sabe e não ensina. Infeliz daquele que sabe das coisas e guarda para si. Esse vai ser o mais responsabilizado. Tá bom, gente? Então, não sei se deu para esclarecer bem, mas eu procuro que vocês procurem saber mais sobre a palestra. Procurem chegar, isso mesmo, chegar antes do Evangelho. É muito bom, é essencial. É chato, às vezes a gente está cansada de ouvir o Evangelho, mas é assim, é 50% do seu tratamento.